Saúde mental é um bom funcionamento do organismo do ponto de vista psicológico e fisiológico que permite uma pessoa ser minimamente funcional no dia a dia. Estes sintomas precisam gerar uma disfunção significativa na vida do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa tem eventualmente um pouco de desatenção, se a pessoa tem eventualmente um pouco de ansiedade, se a pessoa eventualmente é um pouco mais triste em alguns momentos, se aquilo não gera um impacto significativo na vida dela do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de família, do ponto de vista de rede de amigos, teoricamente ela não está com um quadro psicológico. TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. TDAH tem uma prevalência de 2 a 4, alguns estudos mostram 5% da Eu tenho população. dislexia. Pois E é. aí todo mundo que quando ouve eu falando qualquer coisa, então eu também tenho. Exato. Eu falei, não, às vezes você só é burro mesmo, Quer saber? Né? Mentira, tô Às zoando. vezes só falta um capital intelectual para você acessar. Não, às vezes é desatenção também. O desatenção, o que acontece? Quando você vai ver Primeiro, um diagnóstico de TDAH é extremamente complexo de ser feito. Extremamente Dislexia complexo de também. ser feito. Dislexia Leva tempo também, para você diagnosticar. Confunde, o TDAH é um camaleão, às vezes o paciente tem bipolaridade. Isso que eu ia falar, é meio subjetivo no final, né? Ansiedade, é difícil. Tem alguns critérios que você pode avaliar, né? Mas assim, acontece que às vezes a pessoa tá tendo problema em concentrar em uma coisa. Por exemplo, estudos. Isso é muito comum, né? Vai pra faculdade, vai pra escola, não consigo prestar atenção, tem TDAH. Às vezes é uma disciplina. Às vezes é uma disciplina e isso indica que o seu problema é com aquela disciplina nesse caso. Não é que você tem alguma disfunção nos circuitos envolvidos com controle atencional. Só Tá não gosta de desmotivado. física, Você por tá exemplo. desmotivado, cara. Tá desmotivado. Exato, Isso falta pode de ser motivação. Agora, se for na disciplina, na faculdade, no jogo de futebol, Perfeito. no trabalho, com a namorada, com o namorado, aí sim, existe um pano de fundo que pode ser passível de ser um Mas diagnóstico. O nosso organismo, ele não foi selecionado num ambiente que a gente para vive sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. Não. Eu vou pegar 3 exemplos rápidos aqui para não onerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão. Insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz natural, luz artificial à noite, que nunca teve, então o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite porque tinha predador lá fora da caverna, a gente ficava sempre mais recluso. Então isso, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta, o que acontece é uma inundação de insônia. Depressão. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje a gente vive não ficar num estresse... estressado o dia Você não inteiro. tinha um leão todos os dias. Exato. E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente geradora de estresse crônico, o que acontece? Uma inundação de depressão. Você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então, você sempre curtiu vir gravar o podcast, você começa a não gostar mais. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar, isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. A pessoa, por exemplo, com fobia social. Pô, o Brunão, a Malu chamaram para ir no podcast. Aí ele tem problema ali de falar em público, ele se esquiva. Aí depois se esquiva de novo. E é gostoso se esquivar, velho. Você tem uma situação que é relativamente desconfortável, Perigosa. você se esquiva. É bom se esquivar, só que a longo prazo, velho, você tá fazendo um comportamento que tá te levando para uma inaptidão comportamental. E o seu cérebro, quando é gostosinho se esquivar, então você tá na faculdade, tem que apresentar um trabalho. O Andrei fala, não, mas pode deixar que eu apresento. Que delícia, cara. Esse que bom que eu me esquivei, me livrei disso, o meu cérebro gera um sinalzinho de recompensa e armazena aquilo, cara. Um reforço. Na outra vez eu vou querer me esquivar de novo e quando eu abro um quadro de fobia social. Um exemplo prático. Não se esquivem, pessoal. Não se esquivem. Não se esquivem. Vocês precisam parar com esses negócios de se esquivar, velho. Enfrentem os medos de vocês. A sociedade hoje está muito frágil por diversas razões. Você tá um cara um pouco mais antigo, que é o Hipócrates. O pai da medicina, os médicos fazem até hoje o juramento hipocrático, né? Primeiro não fazer mal. O Hipócrates tem uma frase dele muito famosa que ele diz que as doenças começam à medida que nos afastamos da natureza.